Olá, meus amigos, tudo bem? É com muita alegria que hoje eu quero apresentar a vocês mais um vídeo da Palavra de Deus. Já tem alguns outros vídeos registrados lá no meu canal. Se você quiser procurar lá, vai lá, assista, curta, compartilha, comente, e vamos juntos aí meditar na Palavra de Deus. A palavra que gostaria de meditar com você neste dia se encontra registrada no livro de Neemias. Estou aqui com a minha 66 na mão, a Bíblia Sagrada, carta magna de Deus, deixada para os nossos corações e que tem um poder extraordinário de abençoar nossas vidas, de alimentar as nossas vidas. Palavra registrada no livro do Neemias, livro de Neemias, no capítulo 1, eu estarei lendo aqui alguns versículos. Acompanhe comigo. Você que tem a sua Bíblia, leia neste momento comigo. Amém? Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vejamos aqui que momento difícil em que o povo de Israel, os filhos de Israel, estava sofrendo naqueles dias lá em Jerusalém. Depois da cidade ter sido saqueada e aquele remanescente que restou lá em Jerusalém, Neemias, nesses dias, como ele mesmo afirma, que ele estava em uma fortaleza, ele estava na fortaleza de Suzã. Aqui no verso 1 nós podemos observar isso. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Neemias estava bem aconchegado, Neemias estava bem acomodado nesses dias. Ele trabalhava para o rei, ele servia o vinho para o rei, tomava das melhores bebidas, pois sendo ele o copeiro, ele tinha a incumbência de primeiro tomar da bebida do rei, E nós vemos aqui na palavra do Senhor que ele não se acomodou vendo a dificuldade dos seus irmãos. Ele poderia pensar bem desta maneira: eu estou bem servido, que tem eu que preocupar com os demais? Mas ele mostra uma grande preocupação quando alguns de Judá vieram
e narraram para ele a real situação dos seus irmãos, da cidade do sepulcro dos seus pais, como estava a cidade, como estava o muro da cidade, como estavam vivendo as pessoas. Relatou a Neemias aqueles que vieram de Judá, né? Depois dele ter perguntado, eles narraram para ele a verdadeira situação em que estava vivendo o povo, o remanescente, aqueles que havia restado acerca do cativeiro. Neemias demonstra uma grande preocupação, mas o que ele poderia fazer? O que você pode fazer ao ouvir a dificuldade dos outros? Muitas das vezes, falando-se financeiramente, você não teria muito o que fazer. Mas quando você tem um Deus, quando você confia num Deus que tudo pode, você sempre pode. Quando você confia num Deus que tudo pode, ainda que você não tenha condições, você pode. Neemias, ele era limitado, pois ele servia ao rei de Suzã. Ele tinha um trabalho fixo, ele tinha uma responsabilidade. Só que é importante saber e nós entendermos que apesar do seu senhor, de ter um rei, de ter um patrão, ele tinha também um rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Neemias toma uma atitude corajosa e valente, porque nós vemos aqui que sendo narrado para ele a situação, eu vou ler para que você possa entender, talvez você não esteja aí no momento com a sua Bíblia na mão. Ele, depois de falar aqui que ele habitava em Suzã, a fortaleza, aí ele fala que veio a ele Anani, um de seus irmãos, e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Aí aqueles que vieram a ele deram o relatório. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Olha aí. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Quer dizer, não havia prosperidade, não havia segurança para aquele povo. Estava vivendo em miséria. Aquilo pesou fortemente no coração de Neemias, que conhecia grandemente o Deus de Israel, a misericórdia do Deus de Israel, que era um Deus de justiça, um Deus justo e um Deus que cumpre com a sua palavra. Então ele assentou em seu coração. O verso 4, ele deixa claro, quando ele diz: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, disse Neemias, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Ponto e vírgula. Ouvindo estas palavras, eu me assentei, chorei, lamentei por alguns dias. E nestes alguns dias que ele assentou, jejuou, orou, né? Ele não ficou tão somente na lástima, só lastimando, só reclamando, não. Ele tomou atitude, né? Porque ouvindo isso ele chorou, ele lamentou por alguns dias, mas completa o texto dizendo aqui: estive jejuando perante ao Deus dos céus. Essa deve ser a minha e a sua atitude em momentos difíceis das nossas vidas. Vamos nos assentar, vamos chorar tão somente, lastimar da vida? Não, lembra-se de que Deus falou que Ele é contigo por onde quer que você andar, e tudo que você pedir na oração, crendo, você receberá, como está escrito lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, capítulo 21 e verso 22.
Vamos lá conferir para ver se é isso mesmo, se eu não estou falando errado. Mateus capítulo 21 e 22, exatamente. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21 e verso 22. E tudo o que pedides na oração, crendo, recebereis. Então é importante você crer. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Por que você vai ficar sofrendo se você tem um Deus a qual você pode conversar com Ele em momento secreto? Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto, porque Ele te vê aonde quer que você esteja. Amém? Oh, ande, canta, lá, surime, anda, labás. Que coisa maravilhosa é servir este Deus que cuida de mim, que cuida de você, que está aí agora, do outro lado desta tela, acompanhando esta mensagem que Deus colocou neste dia de hoje em meu coração para transmitir ao seu coração, dizendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Neemias, ele poderia tão somente se acomodar e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não. Ele ouvia estas palavras e a situação do povo. Ele falou, eu posso fazer alguma coisa. Ele esteve triste, chorou, lamentou por alguns dias, mas não foi só isso. Nesses dias de lamento e choro, ele esteve jejuando e orando perante ao Deus dos céus. E quando você faz isso, a resposta vem. A resposta vem imediata. Aleluia. Diz aqui, verso 5, depois de estar orando e jejuando perante o Deus do céu, capítulo 1 de Neemias, e verso 5 diz assim, e disse, olha o que ele disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Reconhecimento. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel. Veja aí a importância da oração. Você tem orado, você tem falado com Deus ou você tem tão somente reclamado da situação? Será que você tem esquecido que você tem um Pai, que você pode conversar com Ele, que você pode sim se abrir com Ele e falar para Ele realmente o que você está sentindo? Muitas das vezes você não confia nas pessoas, muitas das vezes você não tem confiança de chegar para as pessoas e se expor para elas o que você está passando, mas eu quero dizer para você, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que está ao seu lado 24 horas querendo ouvir o que você tem a dizer. Não que Ele não saiba, mas Ele quer que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de ti. Amém? Ele tem cuidado de ti. Você não está sozinho, não pensa que você está sozinho, não. O Papai Celeste, o Pai dos céus está com você. Neemias, ele poderia recorrer a muitos, mas não, ele sabia que aquela situação era para Deus resolver através dele. E ele se colocou na posição. Ele pediu a Deus, ele exaltou o nome do Senhor, né? Esteja aberto para ouvir a oração do teu servo, que hoje faz perante ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos nossos pecados. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Temos cometido pecado contra ti. Como é bom quando o homem reconhece que ele erra, que ele é falho e que ele comete pecado. Pecado é errar o alvo. Nós erramos o alvo todos os dias, mas é importante quando nós retornamos e procuramos acertar o alvo. Amém, meu irmão? Amém, meu grande amigo que me ouve neste momento? Ele reconheceu o pecado dos filhos de Israel, que tinha sido realmente desobediente a Deus, tinha desobedecido, virado as costas para Deus,
E ele falou: eu e a casa dos meus pais também temos pecado contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Ele estava ciente, né? Estava ciente dos mandamentos do Senhor, estava ciente da palavra do Senhor, estava ciente daquilo que ele deveria seguir, das metas, das estratégias, das ordenanças que Deus havia dado a Moisés, como ele mesmo cita aqui no texto. As ordenanças que o Senhor tem dado a Moisés, nós temos sido desobedientes. Ele mesmo disse aqui, tenta fazer lembrar, fazer com que Deus lembre, quando ele diz, não que Deus é esquecido, mas é o homem aqui conversando com Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra, Senhor? Qual foi a palavra? Dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que o vosso rejeitado esteja na extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Este era o reconhecimento de Neemias concernente ao grande Deus, as grandes promessas de Deus, e ele estava disposto agora a obedecer, sabendo das promessas, das grandes realizações de Deus, e que Deus era fiel e justo para cumprir esta palavra. Então ele se mostra disposto a tornar para Deus, a obedecer a palavra do Senhor. Aleluia! E ele disse aqui, concernente aos filhos de Israel, ele disse no verso 10: eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que deseja temer o teu nome Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E nós vemos logo no capítulo 2 de Neemias em diante, o rei concedendo as bênçãos que Neemias precisava, as ferramentas que Neemias precisava para ir a Jerusalém, reedificar o muro, estabelecer a ordem. Foi muitas batalhas encontradas, foi muitas dificuldades pela frente, foi muitos inimigos que se opuseram ao seu caminho, mas a mão, como ele afirma nos capítulos a seguir, que a mão poderosa de Deus era sobre a sua vida. Quando você pede que a mão de Deus seja sobre a sua vida, a mão de Deus será sobre a sua vida. Quando você pede a ajuda de Deus virá sobre a sua vida, porque Ele é Pai. Mas primeiro nós temos que fazer como Neemias. Nós temos que jejuar e orar, acreditar em Deus. É necessário crer. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. É presenteador daqueles que o buscam. Deus presenteou a Neemias, dando ele condições de ir reedificar os muros. Muitos não acreditaram. Sanbalat e Tobias zombavam dele. Quem é esses fracos judeus para restituir esta cidade, para reconstruir estes muros que estão todos queimados a fogo, somente cinza? Mas ele sabia que quem tinha prometido e de quem tinha colocado ele naquela posição de liderança era Deus, e os muros seriam concluídos como foi. Amém, meu irmão, minha irmã? Chegue-se a Deus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, disse o Senhor dos Exércitos. Irmãos, se entendêssemos a grandeza de Deus e o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, não perderíamos tempos ficando murmurando e reclamando da situação, mas nos consagraria mais a Deus. O jejum é muito importante. Foi através do jejum e oração que Neemias achou graças aos olhos de Deus, para que Deus falasse ao coração daquele rei Artaxerxes
e o rei permitisse que ele fosse a Judá, fosse a Jerusalém e reconstruísse o muro e restabelecesse a ordem, como foi feito. Se formos ver uns capítulos adiante, você vai glorificar a Deus pelo que Deus fez através de Neemias. Amém? Então é importante, como no versículo 4, que ele esteve chorando, lamentou e esteve chorando, mas também não foi só isso. Ele começou a jejuar e orar perante o Deus dos céus. O capítulo 17, de Mateus, e o verso de número 21, eu vou ler desde o 20 para que você possa ter uma compreensão melhor. E Jesus estava falando com seus discípulos, diz assim, capítulo 17, verso 21 de Mateus: o importante da oração e jejum. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Verso 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Veja que quem falou isso foi o meu mestre, é o seu mestre. Os discípulos estavam preocupados porque ali havia um pai totalmente transtornado pela situação que estava vivendo o seu filho. O relato daquele pai era que aquele filho muitas das vezes caía na água, outra hora no fogo, não tinha controle sobre si, algo dominava aquele jovem, e aquele homem, pegando o seu filho, levou para os discípulos, os seguidores, os aprendizes do Senhor Jesus, e eles não pôde fazer nada, não conseguiu tirar aquela maldição, aquele espírito maligno da vida daquele jovem. E Jesus, chegando ali, Jesus colocou ordem na casa, Jesus expulsou aquele demônio, fez com que aquele demônio saísse, aquele espírito mal saísse daquele jovem, aquele jovem ficou consciente, ficou curado. E agora os discípulos: mas por que nós não podemos? Por que nós não fomos capazes de fazer estas maravilhas na vida deste jovem? Então Jesus diz: em primeiro lugar, por causa da vossa pouca fé. É por causa da vossa pouca fé. Sua fé, se você tivesse fé pelo menos no tamanho de um grão de mostarda, seria possível. Mas aí Jesus completa: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pelo jejum e a oração. Isso quer dizer para mim e para você, meu amigo, no mundo espiritual, para vencermos a batalha, para vencermos as dificuldades, para fazermos a obra de Deus, para fazer realizações, nós temos que estar com a nossa vida consagrada. Jejum e oração. Ora ao teu Deus. Fala com o Senhor teu Deus. Lembra-te dele todos os dias, ao levantar, ao anoitecer. Lembra-te agradecer pelo dia que amanheceu, pela noite que se passou. E assim você vai caminhando, consagrando a sua vida. Tira um momento de consagração, jejum. Faça um jejum, um aquebrantamento de espírito. Não fica só alimentando a carne. A carne quer ser alimentada todos os dias, né? E quando nós esquecemos e alimentamos um mais do que o outro, um prevalece sobre o outro e nós nos fracassamos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe neste dia, tá? Entra lá no meu perfil lá no YouTube, curta lá, comente, vamos pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui de passagem nesta terra. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso e Ele deu a vida por mim e por você. Ele morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele ressuscitou ao terceiro dia depois da sua morte, por mim e por você. Ele subiu para o céu, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, capítulo 3, verso 2, tem aquela história ali toda. Ele subiu para os céus após a sua ressurreição. Está sentado ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele enviou o Espírito dele, Consolador, o Espírito Santo, para consolar a mim e consolar a você.
Pai querido, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que esteve comigo até agora ouvindo este vídeo. Abençoa a casa dela, aleluia. Meu Deus, abençoa os seus passos. Onde que ela colocar a mão seja abençoado, Pai. Abre as portas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.